Alguns pensam que eu devo até estar exagerando. Mas só que esse vídeo que você vai acompanhar aqui, meus amigos, vem comigo aqui na bênção, que eu vou trazer para você esse vídeo aqui. Tá muito forte. Eu quero acompanhar esse vídeo juntamente com você aí e quero trazer alguns posicionamentos e uma visão além dos fatos sobre esse assunto aqui, ok? Vamos acompanhar. Satanistas que se infiltram em igrejas evangélicas. Sim. Isso existe mesmo? Como é que Existiu, agora não precisa mais. Agora não precisa. A igreja já está contaminada. Já. Tipo, a cobra picou uma vez, não tem que picar duas vezes. O veneno já está na corrente sanguínea lá. Então você vê hoje o reflexo disso. Na década de 80, sim, infiltraram. Porque a igreja, ela falava de amor nos altares, ela falava de perdão, ela falava de buscar uma vida de santidade, redenção, falava em estudos bíblicos. Era diferente. Hoje não, hoje é a prosperidade. Você quer, receba a unção aqui disso, unção do leão, unção do carneiro, unção da gaivota, e vira uma bagunça. Trouxeram a Babel para dentro da igreja. Todo mundo fala, ninguém se entende, um cai, outro gira, né, e acha que aquilo é poder, né, que Deus está falando. Então, houve toda uma contaminação desse sistema, né? Então você acha que a igreja hoje em dia ela foi influenciada por... Assim, o que aconteceu? Ele criou uma fenda, mas ele vai atacar os líderes, porque essa galera realmente infiltrou igrejas, infiltraram na década de 80, para espalhar dentro da igreja, para contaminar aquela palavra pura e verdadeira. Que ele falava do amor, do perdão, santidade. Estou falando Bíblia, que é a palavra de Deus. Né? Então vou entrar aqui no meio e vou começar a seduzir esse pastor aqui, né? Oferecer dinheiro, ganância, ambição, vaidade, pô, você é o cara, né? E começou a vir devagarinho. Começou uma coisa sutil, né? Sem deixar perceber. Esse grupo de louvor, de adoração, olha, poxa, mas você pode fazer uma coisa mais impacto, né? Você é o bom, você tem muita unção, você é o cara, você é isso, você é aquilo. E começaram a seduzir, né? O diabo é especialista, vai seduzindo e a pessoa acaba muito sucumbindo, lamentavelmente muito sucumbindo. Você chegou a conhecer ou ver assim, pessoas que fizeram isso na prática? Sim, eu fiz parte de um grupo desses, né? Você chegou a se infiltrar em igreja? Sim, me infiltrei. Tinha uma igreja num bairro que estava incomodando, porque tinha um núcleo, né, que é como se fosse, entre aspas, uma célula satânica, né? Que era um grupo de estudo, né? Ficava numa casa, tal, em determinada região. E tinha uma igreja lá perto, era uma igreja realmente que estava assim, buscando uma vida com Deus, procurava fazer uma adoração legítima, e ensinava a verdade que liberta. Então aquilo começou a incomodar, porque vibra numa frequência diferente, né? Uma igreja, muita luz ali, e como é que a gente vai fazer as trevas, né? Porque a luz está iluminando. Então, fomos infiltrar a igreja. 10 pessoas se infiltraram, tinha mais de 500 pessoas na igreja, uma igreja que estava crescendo. Claro, ninguém foi vestido de satanista, né? As pessoas têm essa ideia de ser arquétipo, né? O cara de satanista vai com medalhão lá, com pentagrama, então, nada disso. E nem falando desse assunto. Nem vai dizer que é satanista, lógico que não, né? E cada um ficou num canto, e aí o pastor, líder da igreja, né? O pastor majoritário ali, porque tinha os pastores auxiliares, ele teve o discernimento de espírito, e Deus falou com ele falou isso no altar, falou, olha, entraram pessoas aqui com intenções ruins, né? Mas Deus vai libertar essas pessoas, nós vamos ungir todo mundo, fecha as portas, ninguém sai da igreja, vamos ungir todo mundo. Caramba. E a unção quebra o jugo, né? A unção com óleo é algo extremamente poderoso no mundo espiritual. Quando você tem, para ungir, você tem que ser uma pessoa ungida, né? Você tem que ter autoridade para ungir também. E era o óleo de êxito, descrito na Bíblia e tal. Então esse óleo, eles têm medo. E aí a entidade, o tal do Abraxas, né, falou para mim ali, olha, não se preocupa, né, não tenha receio. Esse pastor sozinho não consegue ungir todo mundo, ele vai chamar os pastores auxiliares. Pega aquela fila lá, aquele pastor auxiliar é também o tesoureiro da igreja, está roubando a igreja. Então não tem autoridade nenhuma, era só óleo, tiramos, acabou. Então se não tem autoridade espiritual, não funciona, não adianta. Não adianta. Eu lembro que uma época criaram isso até como doutrina, né? Assim, então tinha um congresso de batalha espiritual. A galera saía, né? Aí pro almoço, aí voltava, tinha gente ungindo todo mundo. Não podia entrar na igreja se não fosse ungido. Mas só que aquela pessoa que está ungindo, às vezes ele não é uma pessoa ungida também. Ele não é uma pessoa separada por Deus, né? Não tem unção, não tem autoridade. Então, para o satanista, aquilo não quer dizer nada. Meus irmãos, olha, veja bem. Qual que é a minha visão a respeito desse assunto? É que, infelizmente, sim, o diabo se infiltra. Mas só que, por um lado, enquanto existem os infiéis, Paulo diz que importa que hajam os infiéis para que os que são fiéis se manifestem. É verdade, eu até acredito sim que ele tenta se infiltrar. O próprio Senhor Jesus não teve que enfrentar a situação de um Judas, ou seja, um discípulo
que se tornou um apóstolo, mas que se tornou também o traidor, que deu lugar ali ao inimigo. Então, da mesma forma, o diabo sempre vai procurar uma brecha. E a minha visão a respeito desse assunto é exatamente no fato, ou está no fato, de que ele está, lamentavelmente, procurando sim uma forma de entrar dentro da igreja, porque o maior dano que ele pode causar é em uma, vamos dizer assim, uma explosão. Tudo que se explode de dentro para fora, o caos, a situação se torna muito pior. Então é claro que ele vai tentar infiltrar-se no seio da igreja para dali tentar corromper e ir corrompendo o seio da igreja até que todos estejam agora ali trilhando os caminhos que o próprio mal quer. E por isso é importante nós, enquanto igreja, estarmos sempre atentos, vigilantes. Eu lembrei aqui agora de uma parábola que Jesus Cristo ele trouxe, quando ele fala lá que, vendo o inimigo da seara, que os trabalhadores da seara dormiram, o inimigo veio e semeou o joio. Então muitos líderes estão dormindo. E se nós, enquanto líderes, e eu não digo só líderes de igreja, no sentido de pai, mãe, que também exerce liderança sobre os filhos, que às vezes estão dormindo e o inimigo tem semeado o seu joio. Que fiquemos atentos, que procuremos a cada dia estarmos sempre atentos para não cairmos nesse engano, para não cairmos nas ciladas do inimigo e não deixar que ele semeie o joio, não deixar que ele arme essa bomba relógio, prestes a explodir de dentro para fora, para conseguir assim atingir o seu objetivo. Que Deus nos guarde, que Deus guarde a igreja no Brasil. Então tá aí, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que nós postarmos um vídeo, você receba esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.